Paz do Senhor, irmãos. Amém. Obrigado, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus, eu também estou bem. Irmãos, uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer que todos os dias um milagre vem em nossa direção. Eu acho que essa pessoa quis dizer que nós precisamos aprender a detectar as possibilidades divinas que nos cercam e agarrá-las. À medida que nós aprendemos mais dos princípios de Deus e aquilo que o agrada e colocamos em prática, nós entendemos que as bênçãos do Senhor não somente passam a nos seguir, mas elas nos alcançam. O nosso Deus é um Deus de fé. Quanto mais nós aprendemos sobre fé, mais nós entendemos como Ele se move. Então, este mês é um mês dedicado a um estudo sobre fé. Eu vejo nisso uma possibilidade de Deus vindo em nossa direção. Então, é um momento de nós aprendermos a respeito disso, aproveitarmos essa oportunidade, e eu digo que no próximo mês você já vai chegar diferente. Amém. Coisas sobre fé serão construídas dentro do seu espírito, e isso vai resultar em respostas diante de todas as circunstâncias que vão aparecer. A ministração hoje eu vou dividir em duas partes. Uma primeira parte nós vamos tratar sobre coisas que nós já falamos em outras oportunidades, são coisas bem conhecidas dos irmãos, mas eu acho importante nós sempre estarmos lembrando isso, falar das mesmas coisas, para que aquilo que ainda não foi bem entendido, aquilo não foi bem sedimentado dentro do nosso espírito, seja reavivado. E depois nós vamos passar por uma fase seguinte. Isso que nós vamos falar no início são coisas que servirão não somente para a ministração de hoje, para o restante deste mês. Então, uma delas é sobre fundamentos da fé. O que vem ser fundamentos da fé? São bases, são alicerces, são princípios que regem a fé. Os princípios que nós empregamos na nossa vida financeira são os mesmos princípios que nós usamos na nossa saúde, por exemplo. Em qualquer área das nossas vidas, os princípios são os mesmos. A fé, irmãos, foi uma maneira que Deus estabeleceu para que nós o obedecêssemos. Mas não somente isso. É uma maneira também para que nós recebêssemos tudo aquilo que Ele nos provisionou por intermédio da Sua palavra. Então, tudo o que fazemos para Deus, ou recebemos de Deus, a fé está envolvida. Amém. Se você acha que está fazendo algo para Deus, mas a sua fé não está envolvida nisso, eu lamento dizer, mas você, na verdade, não está fazendo para Deus, porque tudo que nós fazemos para Deus, a fé está envolvida. Irmãos, o livro de Marcos, capítulo 9, ele fala sobre um homem que tinha um filho que estava possesso de um espírito imundo. Ele o levou para os discípulos não conseguiram libertar. Jesus, chegando naquele momento, ele o apresentou a Jesus e disse: Mestre, se tu podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A resposta de Jesus foi muito simples. Ele disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Então, Jesus estava ensinando ali que a questão não era naquilo que Jesus podia fazer, mas naquilo que ele podia crer. Amém. Irmãos, quando nós nascemos de novo, a Bíblia nos chama de crentes. Então, eu digo uma coisa para os irmãos: que tal nós crermos? Porque se a gente não puder crer, Deus não vai poder agir. Deus não se move por necessidade. Deus não se move por compaixão. Deus não se move por piedade, nem mesmo pelo nosso choro. Deus se move por fé.
E quando ele encontra fé, os milagres começam a acontecer. As montanhas se movem, a doença sai e os demônios fogem. Então, irmãos, se nós não pudermos crer, Deus não vai poder agir, porque se ele agisse pela necessidade, não haveria aquela miséria que nós sabemos que existe na África. Isso é um princípio. Falamos também em uma outra ocasião que nós temos um estilo de vida. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós abraçamos esse estilo de vida, viver pela fé. A palavra em 4 ocasiões, ela fala que o justo viverá pela fé. Fala isso em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Hebreus 10,38, Gálatas 3,11. Se Deus fala 4 vezes a mesma coisa na sua palavra, é porque isso aí deve ser importante. Então esse é um estilo de vida adotado por Deus, um estilo de vida baseado na palavra, pautado naquilo que Deus disse. Irmãos, viver pela fé é acordar todas as manhãs decidido, que independência daquilo que nós estamos vendo, vamos viver aquele dia pela fé. Então viver pela fé é diariamente, independente das circunstâncias, considerar que o que Deus diz é verdade. Comentamos em uma outra ocasião, foi muito rápido isso, eu gostaria de voltar nesse aspecto, sobre os tipos de fé. Existem 2 tipos de fé, uma fé natural e uma fé sobrenatural, uma fé do coração. A fé natural é aquela que nós exercemos para convicções comuns, simples, ela é baseada nos nossos sentidos. A origem dela é a nossa mente. Então eu não preciso ter viajado ao espaço para ter uma convicção na minha mente de que a Terra é uma esfera. Baseado naquilo que eu ouvi, baseado naquilo que eu vi, essa convicção comum, natural, foi gerada dentro de mim. Na minha mente, a Terra é uma esfera. Eu não tenho dúvidas de que ela não é plana. Se eu chegar para uma pessoa, mostrar 2 líquidos pretos, um com Coca-Cola, um com café, e falar assim, qual é o café? Ela vai cheirar, tem cheiro de café. Vai provar, tem gosto de café. Então, é café. Então, baseado nos seus sentidos, no seu olfato, no seu paladar, ela tem uma convicção gerada dentro dela de que aquilo é café. Mas os irmãos sabem que existem enfermidades em que a pessoa perde totalmente o paladar, perde totalmente o olfato. Ela não consegue sentir a diferença dos alimentos. E se você fizer o mesmo teste com ela, apresentar os 2 líquidos e falar assim, qual é a Coca-Cola? Provavelmente ela não vai saber responder. Porque essa fé natural, que é baseada nos sentidos, ela vai até onde os sentidos alcançam. Quando deixa de alcançar, essa fé deixa de existir. É uma fé limitada. Agora, qualquer pessoa pode ter essa fé. Seja nascido de novo ou não. Agora, existe um outro tipo de fé. A fé do coração. Romanos 12:3 diz que quando nós nascemos de novo, uma porção de fé foi repartida a cada um de nós. Então, todo aquele que é nascido de novo, tem fé. Você pode até não estar usando a sua fé, mas você tem fé. Essa é a fé do tipo de Deus, essa é a fé bíblica, é a fé que nós vamos estudar ao longo de todo esse mês. Alguém poderia chegar assim, tentar pagar um spoiler, Paulo, eu sei o que é fé do coração. O que é crer com o coração? Não, eu acredito que a maioria de nós realmente saiba o que é crer com o coração. Mas vamos imaginar uma situação. Você está falando com uma pessoa, de repente você menciona dizendo que nós cremos com o coração, e essa pessoa pergunta assim, como é que é isso? Você tem base bíblica para explicar isso para essa pessoa? Ou já escorreu no seu esquecimento? Então nós vamos construir esse conceito agora com poucos versículos, para que você tenha isso não só
para aplicar na sua própria vida, mas para que possa alimentar pessoas. Amém. O livro de Romanos, capítulo 10, o verso 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, nesse versículo fala claramente que é com o coração que se crê. Vamos fortalecer mais isso. Esse versículo mais conhecido do verbo. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, quer dizer, crendo com o coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Agora fica aquela dúvida. Esse crer com o coração está falando a respeito do órgão do corpo que bombeia o sangue? Será que é isso mesmo? Quando Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 23, ele divide o homem em 3 partes: espírito, alma e corpo. O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. A alma são os seus sentimentos, as suas emoções, a sua razão, a sua mente. O seu corpo é a sua casa. É onde o espírito mora. Ah, Paulo, como é que eu sei que eu sou espírito? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é um espírito. Filho de peixe, peixinho é. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Deus não tem um corpo físico, ele é um espírito. Nós temos um corpo físico. Nós interagimos com esse mundo natural através da nossa casa. Simplesmente a nossa casa. Então vamos voltar para a carta aos Romanos. Lá no capítulo 2, no início da carta. Lembro que na época que ela foi escrita não era dividida em capítulos, mas aqui é para facilitar a nossa localização. Diz assim: porque não é judeu apenas exteriormente, nem é que circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração no espírito. Então, nesse versículo, logo no início da carta, Paulo já saiu explicando que quando ele estava falando de coração, ele estava falando do espírito humano. Então, quando chegou no capítulo 10, os romanos pela primeira vez ouviram aquela carta, quando falou sobre se com tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, eles já entenderam de imediato que estava falando a respeito do espírito humano, porque Paulo já tinha explicado isso no capítulo 2. Nós, sem ferir a doutrina, sem criar qualquer dificuldade de compreensão, esse versículo do capítulo 10 poderia ter sido escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu espírito creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque no espírito se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu nem sei se existe alguma versão bíblica que coloca dessa maneira, mas é plenamente viável. Então, de tudo o que nós falamos, a conclusão é essa aqui, irmãos, que o coração do homem é o seu espírito. Mas Paulo usa outra terminologia, outra expressão também. Quando nós olhamos a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 4, verso 16, ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então Paulo aqui estava se referindo a um homem interior e a um homem exterior. O homem interior, ele estava se referindo ao nosso espírito. Ele estava dizendo que ainda que a nossa casa vá se estragando, vai se enchendo de rugas, ainda que as pressões externas aconteçam, ainda que as articulações não funcionem muito bem,
O nosso espírito se renova a cada dia. Na carta aos Romanos ainda, antes de chegar no capítulo 10, ele ainda dá uma passada por isso, para que as coisas ficassem bem entendidas. Ele fala assim, porque no tocante ao homem interior, então no tocante ao meu espírito, tenho prazer na lei de Deus. Resumo da ópera, irmãos. O nosso homem interior é o nosso verdadeiro eu. Eu não sou isso que vocês estão vendo. Eu sou o meu espírito. O que os irmãos estão vendo é apenas uma casca, um envelope. É a casa onde eu moro. É só o exterior. Nós cremos com o nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu. Então, crer com o coração é crer no nosso espírito. Não é crer com a mente, não é crer com as nossas emoções, não é crer com os nossos sentimentos, é crer com o nosso espírito, com o nosso homem interior, com o nosso verdadeiro eu. Ficou claro até aí? Glória a Deus. Então, vamos falar um pouco sobre fé bíblica, fé do tipo de Deus, fé do coração. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, ele fala sobre a definição. A fé é. E aqui eu apresentei 5 versões a respeito de fé. Desse versículo, 11:1. A Mofate, a Difusora Pastoral Amplificada, Almeida Corrigida e Fiel. Eu particularmente gosto da Revista Atualizada de João Ferreira de Almeida, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, eu gosto dessa versão, mas todas essas versões que estão aqui, elas guardam qualidades em si, e elas guardam coisas em comum também. Observem aqui, que todas elas falam de uma expectativa inicial, de um desejo, falam de uma esperança. Então, a fé, ela começa com essa expectativa inicial. Ela começa com essa esperança. Fé não é a mesma coisa que esperança. Isso vai ser talvez ressaltado em outras ocasiões, mas esperança é uma coisa, fé é outra. Esperança é algo projetado para o futuro, a fé é agora. Então, quando nós comparamos essas versões, nós percebemos o seguinte, que existe uma expectativa inicial, uma esperança, que é uma coisa ainda irreal, e quando eu trago essa irrealidade para agora, eu coloquei no campo da fé. Então, a fé é trazer, possuir agora aquilo que antes era apenas uma coisa projetada para o futuro. Essa versão pastoral é muito interessante, ela diz, a fé é um modo de já possuir, a fé é agora, eu possuo agora, aquilo que eu esperava. Então, fé, irmãos, é já, se você está esperando para o futuro, você não está agindo em fé, você está agindo em esperança. Eu gosto muito de uma frase do Kenneth Hagin que diz o seguinte, a fé é agarrar as irrealidades da esperança, algo que ainda não era real, e trago para a dimensão da realidade. Trazer à existência as coisas que não eram, e agora eu possuo como se elas estivessem ali. Pode ser até que os meus olhos não estejam vendo, mas para mim ela existe. Eu sempre tive moto, desde garoto, desde 13, 14 anos, talvez menos, sempre tive moto. E teve uma época que eu fiquei muito tempo sem moto, e falei, não, eu quero comprar uma moto. Mas eu não tinha dinheiro para comprar moto. E eu orei, busquei o Senhor para que Ele me desse esse presente. E eu decidi, irmãos, agir em fé. Eu trouxe aquela irrealidade, aquela expectativa do futuro que eu tinha, eu falei, não, eu possuo agora. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte, quem tem moto, o que precisa? De um capacete. Eu não tinha dinheiro para comprar o capacete, a moto, mas o capacete eu tinha. Aí eu fui lá e comprei o capacete.
Eu não estava vendo a minha moto, mas para mim ela já existia. E eu sabia até qual era a cor. Eu falei, não, vai ser preto fosco. Eu nem sabia que aquela moto com aquele modelo só foram fabricadas 3 no Brasil com aquela cor. Mas eu criei naquilo. Aí alguém pode dizer, Paulo, mas que coisa mais supérflua você falar de moto. As pessoas passando necessidades, passando fome, se vestindo mal, se alimentando mal. E você falando de motocicleta? Ó, irmãos, uma coisa eu aprendi. Quem estabelece o valor do presente é quem está dando. Então, se Deus resolve dar algo para você, receba. Se alguém chegar para mim, Paulo, você quer aqui, eu trouxe um avião de presente para você. Eu não vou ficar, irmãos, não, peraí, eu não tenho aeroporto, não tenho pista, não tenho piloto. Não, irmãos, o cara vem me dar um avião, obrigado. Porque quem estabelece o valor do presente é quem está dando. Essa falsa humildade, não precisava. Não. Quem estabelece o valor do presente é quem está dando. Deus deu um presente para você, receba. Não se condene por isso. Você pode trabalhar de outras maneiras na necessidade daquelas outras pessoas. Então isso aí foi só um parêntese. Bom, há pouco tempo fizemos uma mudança. Nós saímos da Asa Norte, viemos para a Asa Sul. Nós chegamos de Resende, fomos morar num apartamento muito pequeno. E nós ficamos impressionados como é que nós conseguimos acumular tantas coisas em tão pouco tempo, num espaço tão pequeno. Porque não parava de sair coisa de dentro daquele apartamento. E essa foi a minha 37ª mudança de endereço da minha vida. Assim, eu sou filho de militar, meu pai também se mudou, eu acho que a metade dessas mudanças de endereço foram com ele, mas assim, a gente se muda muito e acaba gerando assim um treinamento de fazer mudança. A gente sempre acha que não é muito complicado, e rapidamente a gente consegue se estruturar e botar a casa para funcionar, e foi assim que aconteceu. Mas esse processo de sair da Asa Norte e vir para a Asa Sul, nós precisamos tomar algumas medidas, nós começamos a separar as coisas. Aquilo que era importante, que nós iríamos usar logo de imediato, nós colocamos como prioridade, aquilo que era importante, mas não iríamos usar, mas chegando na nova casa seria guardado, porque eram importantes. Algumas coisas que eram úteis, importantes, mas nós não estávamos mais usando e achamos melhor abençoar pessoas. Foi o que nós fizemos. Mas também existem coisas que nós acumulamos ao longo desses 2 anos que não serviam para nada. Coisas inúteis. E que a única coisa que nós conseguimos fazer com aquilo é jogar no lixo, descartar. Nem mesmo abençoar pessoas servia. E a nossa caminhada de fé, às vezes, nós nos deparamos com situações semelhantes. As pessoas, por não saber exatamente o que é fé, elas recebem algumas informações e formam ideias erradas a respeito do que é fé. Em consequência disso, quando se apresenta uma circunstância, quando se apresenta uma situação, as suas respostas não produzem resultado. E elas não sabem por quê. Então, a ideia de nós sabermos o que é fé e do que e não é fé, nos é útil, porque muitas coisas guardam alguma semelhança entre si. E quando nós começamos a falar sobre fé, sobre isso, sobre crer em Deus, muitas pessoas acham que tudo é a mesma coisa, que dá para colocar tudo num pacote só e vai funcionar. Não, tem coisas que não são fé. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa segunda parte. A primeira delas... A primeira delas é um conceito errado. Não crer para coisas específicas. Algumas pessoas dizem, não, nós não podemos crer para coisas específicas. Nós temos que crer para aquilo que seja segundo a vontade de Deus. Irmãos, a palavra de Deus em Filipenses 4,19 diz
que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu estou colocando no pronome pessoal, na primeira pessoa. Então, o nosso Deus, Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Deus é um supridor. Então, se nós temos uma necessidade específica, a nossa oração não só pode, mas como ela deve ser específica. O que as pessoas usam para esse tipo de argumento é esse versículo que se encontra na primeira carta de João, e diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Então as pessoas usam esse tipo de passagem bíblica para construir conceitos. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa fé se inicia quando nós conhecemos a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a sua palavra. A nossa fé inicia quando nós conhecemos a palavra. Às vezes nós ficamos estimulando os irmãos, incentivando para que eles leiam a Bíblia, leiam 3 capítulos por dia, leiam 4 capítulos por dia. Irmãos, se você lê 10 capítulos por dia, se você lê 50 capítulos por dia, eu digo que é pouco. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós vamos conhecer a vontade de Deus, mais fortalecida e estruturada fica a nossa fé. Outro aspecto, o que a fé não é, negação. Irmãos, se você acha que negar as circunstâncias você está agindo em fé, eu digo que você não está. A fé, ela não nega os fatos. A Bíblia diz que nós devemos falar com a montanha e não fingir que a montanha não existe. A montanha está diante de nós. Quanto mais cedo nós aplicarmos a palavra, mais cedo nós seremos liberados. Ah, Paulo, mas se eu reconhecer que eu estou com uma enfermidade, eu estou falando negativo. Irmãos, falar negativo é começar o ano e você falar assim: ah, eu não vou conseguir passar no Enem, porque eu não vou conseguir estudar. Ou então entra na igreja, olha para o ar-condicionado: ah, esse ar-condicionado está muito gelado, eu vou ficar doente. E vai ficar mesmo, irmão. Isso é falar negativo, isso é uma confissão negativa. Você gerou uma realidade no seu espírito e confessou com a sua boca. Isso é negativo. Agora, você reconhecer a montanha e falar com ela, isso é bíblico. Então, uma pessoa chega com todos os sintomas de uma doença, a gente diz: posso orar por você? Não, não estou doente. Como é que eu vou orar por uma pessoa se ela diz que não está doente? Eu estou vendo que está. Ela está agindo em negação. Uma coisa que Kenneth Hagin fala nos seus livros sobre esse tipo de pessoa. Às vezes ele ia orar para uma pessoa: vamos crer aqui por essa situação e você vai sair curado. É, pastor, eu espero que sim. Quando a pessoa fala isso, Kenneth Hagin, às vezes ele virava as costas para a pessoa. É uma maneira rude, irmão, de se comportar, mas é a verdade. As pessoas, enquanto uma pessoa está crendo, a outra está esperando. Então não existe concordância. Não tem um acordo. Não adianta você andar em negação achando que você está andando em fé. Não, você não está andando em fé. A fé não nega os fatos, mas permite que a palavra mude esses fatos. Esse é o pulo do gato. Algumas pessoas estudam sobre fé, estudam a palavra e se enriquecem com esse conhecimento. E pegam a sua fé e colocam ela num casulo, encapsulada, como se fosse uma força espiritual isolada. E aí se apresenta uma circunstância, ela usa a sua fé e não funciona. Aí vem aquele velho discurso: esse negócio de fé não funciona. Irmãos, a fé não é uma força espiritual isolada. A palavra diz que a fé opera pelo amor.
Se não tiver amor, a fé não vai funcionar. O amor é uma força espiritual também. Existe uma sinergia entre fé e amor. Agora, não são apenas esses dois elementos. Existem outras forças espirituais que trabalham em conjunto. Nós vemos aqui a paciência, a esperança, a sabedoria, uma vida de oração, temperança, leitura da palavra, perseverança. Irmãos, nós poderíamos aqui passar alguns minutos falando sobre forças espirituais que trabalham em conjunto com a fé. Então, a fé não é uma força espiritual isolada. Não ache que somente com a sua fé você vai alcançar resultados. Já começa com o amor. E dali vai em frente. Fé não é negligência. Irmãos, você não fazer um check-up periodicamente da sua saúde, isso não quer dizer que você está andando em fé. Não, eu sou sarado e curado no nome de Jesus, não preciso de médico. Não, irmãos, você está negligenciando a sua responsabilidade de cuidar do seu corpo. Se você tem um automóvel e expõe esse automóvel a regiões perigosas, um trânsito intenso, com possíveis colisões, você não ter um seguro no seu carro, você não está andando em fé. Ah, não, meu carro é guardado pelos anjos, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, esse mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é o diabo. E ele vai fazer qualquer coisa para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria. Então nós temos que fazer o nosso dever de casa. Vá lá, faça o seguro do seu carro e você vai ficar tranquilo. Outro dia eu fui no colégio militar com o Mateus, aí nós almoçamos ali num lugar em frente, e meu carro estava estacionado ali na frente. Quando nós voltamos, eu não avistei o meu carro, mas não falei nada para o Mateus. O Mateus chegou assim: pai, cadê o nosso carro? Não está aí. Eu falei: Mateus, fica frio. Nem se incomoda, meu filho. Então, uma medida dessa que é no reino natural, vai auxiliar na sua fé também. Fé não é utopia. A fé é uma fantasia, um país das maravilhas. Agora que eu nasci de novo, eu vou nadar no mar de rosas. Não, irmãos. Isso não é verdade. E a palavra em João 16:33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Nós somos o corpo de Cristo, venceremos o mundo também. Eu gosto do Salmo 34:19, que diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas as livra o Senhor. Irmão, se você está passando por uma aflição, nós podemos orar por você, mas você pode ficar tranquilo, que Deus livra de todas. Eu só tenho a dizer para você, fique firme, mantenha a posição, porque isso vai passar. Irmãos, isso é uma promessa do Senhor. Quando nós tomamos, é aquele negócio de conhecer a palavra. A nossa fé começa onde nós conhecemos a vontade de Deus. Então, se você conhece a vontade de Deus, que é a sua palavra, que Ele diz que Ele vai nos livrar de todas, fique firme. Está difícil? Fique firme, mantenha a posição. Fé não é um botão de pânico. Você usar a sua fé somente quando aparece uma circunstância desesperadora. Aí você recorre às línguas emergenciais, começa a agir em fé, fazer confissões. Não, na verdade, irmãos, nós dissemos que a nossa vida é uma vida de fé. Esse é o nosso estilo de vida. Nós decidimos todas as manhãs que naquele dia nós vamos viver pela fé, independente das circunstâncias.
As pessoas às vezes acham que podem descansar, podem tirar férias da sua vida de fé. Não, agora eu passei esse ano, foi intenso demais, eu vou viajar, vou tirar umas férias desse negócio de ler Bíblia, de orar, de essa batida, esse estresse todo. Não, eu vou tirar férias, irmãos. A realidade é o seguinte: quando nós resolvemos relaxar, descansar de uma vida, de uma caminhada de fé, nós automaticamente paramos a nossa caminhada cristã. Imediatamente nós paramos. Aí alguém poderia dizer, tudo bem, eu paro, aí me recupero, tomo um fôlego, aí eu volto no ano seguinte com todo o gás. Não, irmãos. Quando nós paramos, as circunstâncias, elas continuam. Imagine você saindo do metrô na hora do rush, você desembarca do vagão e resolve dar uma parada. Desceu do vagão e... Irmãos, as pessoas vão te empurrar, vão passar por cima de você e tem gente que vai pisar em você. Então, se você resolver tirar férias, relaxar a sua caminhada de fé, o seu estilo de vida, e resolver dar uma descansada, eu digo para você, a sua vida vai parar, as circunstâncias vão atropelar você e o diabo vai pisar na sua cabeça. Então, viver pela fé, irmãos, é esse o nosso estilo de vida. Nós vamos carregar esse estilo de vida para sempre. Para sempre, Paulo. O nosso Deus é um Deus de fé, então imagine que fé seja uma coisa que esteja fluindo no céu também. Fé não é uma varinha de um condão, onde as coisas acontecem imediatamente. Muitas pessoas acham que as coisas vão ser instantâneas. E como não acontece de forma instantânea, elas se entristecem, elas se desestimulam e começam a desanimar na sua caminhada de fé. Mas isso, Deus nunca falou sobre esse tipo de coisa, de que as coisas aconteceriam instantaneamente. Pelo contrário, a palavra fala muito sobre perseverança. Nós mantemos a perseverança, continuarmos firmes naquela decisão. Então, a pessoa que acha que as coisas acontecem instantaneamente, ela vai acabar se desestimulando na sua caminhada. No caso de cura, por exemplo, uma cura instantânea é um milagre. O normal é que as curas, elas não sejam instantâneas, elas vão acontecendo. A pessoa recebe uma oração de cura, crê que recebeu, e a partir dali, ela vai regar aquele momento com ações de graça, até que a cura se manifeste. Então, isso é o normal. Então, é como aquela história dos dominós caindo. A pessoa recebeu a oração ali, as coisas estão acontecendo no reino do Espírito. Muitas pessoas ficam ansiosas porque querem ver o último dominó caindo. Irmãos, não é um passe de mágica. Aquela oração de Daniel, no capítulo 10 de Daniel, ele fez a oração, 3 semanas depois, 21 dias, aparece o anjo. Ali não fala claramente que é o anjo Gabriel, mas no capítulo 9 fala sobre Gabriel. E Gabriel chega lá assim, Daniel, o bicho pegou. Eu recebi a oração, mas eu tive que chamar Miguel, porque o príncipe da Pérsia estava combatendo, mas nós vencemos. Levou 3 semanas, irmãos. Às vezes as coisas não acontecem no dia seguinte, nem no mês seguinte. Então, não é uma varinha de condão. Por isso a palavra fala sobre perseverança. Persevere na sua fé, naquilo que você recebeu da parte de Deus. Fé não é anular o livre-arbítrio de outra pessoa. Irmãos, eu não posso usar a minha fé para me casar com uma outra pessoa, por exemplo. Caso eu não fosse casado. Eu não posso exercer a minha fé violentando o direito de escolha de outra pessoa.
a palavra diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. E por que não são todos salvos, se Ele quer, e Ele é o Todo-Poderoso? Porque o homem foi dotado de livre-arbítrio. Não quer dizer que Deus concorde com as escolhas erradas, mas Ele respeita as escolhas. Então, irmãos, nós não podemos exercer a nossa fé para que outra pessoa se converta e nasça de novo. Mas nós podemos usar a nossa fé, sim, para que circunstâncias venham favorecer a isso. Porque às vezes nós vemos isso muito em família. Nós falamos a respeito do reino de Deus, do Senhor Jesus para as pessoas da nossa família, às vezes elas não consideram muito. Mas se uma outra pessoa, com uma outra abordagem, com outro nível de relacionamento falar, elas acatam aquilo. Então é por essas circunstâncias que nós oramos, para que as escamas daquela pessoa caia, para que as barreiras, as oposições se destruam. Então, quando nós oramos por uma autoridade, às vezes são pessoas ímpias, às vezes pessoas que estão envolvidas com forças demoníacas, mas nós oramos para que aquelas pessoas que a cercam, que têm acesso sobre elas, possam exercer uma influência para que decisões favoráveis para o país, para a igreja sejam tomadas. E talvez uma dessas pessoas possa fazer com que aquelas escamas venham cair e ela receba o Senhor. Mas usar a nossa fé pelas pessoas, isso não é possível. A fé não é uma fórmula. Nós estamos falando aqui sobre princípios de fé. Um dos princípios da fé é crer com o coração, confessar com a boca. Quando eu saio correndo, estabanado de manhã cedo, pego uma lista de confissões e confesso aquilo ritualisticamente, burocraticamente, irmãos, eu não estou fazendo uma confissão, eu não estou praticando um princípio de fé. Na verdade, eu estou fazendo uma fórmula mental. Eu estou fazendo uma confissão com a minha mente. Então, ao invés de você pegar 10 declarações de fé e fazer de qualquer maneira, pegue uma. Leia aquilo calmamente. Deixe aquilo penetrar no seu espírito. E confesse com a boca. Você gera uma realidade no seu espírito e declara aquilo. Aí você está praticando um princípio de fé. Agora, se você só sair falando, feito um papagaio, até no WhatsApp tinha um papagaio, glória a Deus, aleluia. Irmãos, papagaio. Se você vai fazer declarações como um papagaio, eu digo, faça o seguinte, chegue mais cedo no seu trabalho que seu chefe vai gostar, porque você está perdendo seu tempo. Então, a fé não são fórmulas mentais, nós falamos sobre princípios. Dar ordem a Deus. A fé não é dar ordem a Deus. Isso aqui é uma coisa que tem muita polêmica. E eu já vi em alguns lugares. Outro dia eu estava procurando alguma coisa sobre Kenneth Hagin. Não me lembro o que era. E não sei aonde que eu entrei procurando. Estava vasculhando para querer achar sobre aquilo especificamente. E eu entrei num blog, sei lá o que era aquilo. O cara dizendo que a doutrina de Kenneth Hagin nos ensinava a dar ordens a Deus. Irmãos, vamos imaginar uma situação aqui. Chega no início do ano, você chega para o seu filho, meu filho, eu quero que você tenha um ano escolar legal. Eu quero que você fique com média 8 acima de tudo. Beleza? Ah, beleza. O comportamento na escola sem problemas, está combinado. Se você fizer isso, eu vou te dar um PlayStation 4. Está tudo certo? Tudo certo. Chega no final do ano, ele passou com média 8, entrou de férias, ele vai chegar para você. Pai, eu sei que tu não mente, que a tua palavra não volta atrás. E tem uma promessa que tu me fez, que se eu passasse com acima de 8, tu me daria um PlayStation 4. Então, agora eu estou de férias.
Se é para fazer isso, é agora que eu estou precisando. Seu filho está dando uma ordem para você? Ele está reivindicando aquilo que você falou para ele. Então, quando nós estamos fazendo as nossas reivindicações, nós estamos colocando diante de Deus aquilo que Ele nos falou. Ah, Paulo, mas eu faço minhas orações baseadas na palavra e as coisas não acontecem, a resposta não vem como eu esperava. Irmãos, vamos supor esse mesmo garoto. Quando chegou em julho, o pai olhou lá as notas, 7. Ó, você está com média 7 em tudo aqui, cara. Faz o seguinte, coloca a tua casa em ordem. Dá uma intensiva na matemática aqui, olha aqui a geografia, a história, acerta isso aqui, porque senão não vai rolar PlayStation. Aí o moleque vai lá, dá aquela intensiva, organiza tudo, chega no final, passa com 8. É exatamente isso, irmãos. Às vezes nós estamos orando e as coisas não estão acontecendo, sabe por quê? Porque nós estamos com média 7. Nós precisamos colocar em ordem a nossa casa. Ver onde em qual matéria que nós estamos falhando. Aí, a partir do momento que você ajusta a sua vida, todas aquelas pendências coloca em ordem, você vai chegar diante do Senhor, Senhor, tua promessa aqui. Irmãos, vai acontecer. Amém. Sentimento. A banda já pode subir que eu estou acabando. Irmão, os sentimentos, eles podem afetar a nossa fé e serem afetados pela nossa fé. Mas a nossa fé não pode ser movida pelos sentimentos. Por quê? Porque os nossos sentimentos, às vezes, eles estão equivocados. E as coisas podem não ser exatamente como nós estamos pensando. Então, a fé, nós não agimos pelos sentimentos. Esse versículo de Romanos 4,19, eu gosto dele porque ele serve para muitas coisas. Como ele é versátil. Ele diz aqui, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amolecido, sendo já de 100 anos, desliga o vento aí, o vento não agora. Sem levar em conta o próprio corpo amolecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara. Então ele está falando sobre Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa. Ele teve uma expectativa inicial. Agora, o que Abraão fez? Ele pegou aquela irrealidade, aquilo que era um futuro, trouxe à existência aquilo que não existia como se já existisse. E passou a viver nessa dimensão da fé. Agora, importante, que Abraão não levou em conta o seu próprio corpo adormecido. Abraão não andou em negação. Abraão não chegou para Sara, estou sarado, Sara. Não, ele devia tirar a roupa dele para tomar banho e falar assim, Abraão, a coisa não está boa para o teu lado, não. Mas sabe o que deu, irmãos? Teu menino. Ele não entrou em negação, ele possuiu aquilo que era uma promessa, como se aquilo já existisse. Não levou em conta os seus sentimentos. O irmão, eu acho que ele não se olhava, que ele via que a coisa não estava boa, ele não considerou isso. Agora, fé também não é ausência de sentimentos. Na escola para ministros do ano passado, na matéria de evangelismo com o evangelista Jânio César, ele falou uma coisa que foi muito importante para mim. Ele falando sobre os evangelismos, essas cruzadas evangelísticas, e onde acontecem muitas curas e milagres. Ele falou assim, as curas e os milagres, para eles acontecerem, precisa de um ingrediente. Compaixão. Irmão, se não tiver compaixão, as coisas não vão acontecer.
Você tem que se colocar no lugar do outro. Não é simplesmente você chegar e lá, seja curado, seja... Então, fé não é sentimentos, mas também não é ausência de sentimentos. Ainda mais que a fé opera pelo amor, que é um sentimento. Ah, não, Paulo, amor não é um sentimento, é uma decisão. Não, o amor é um sentimento que você decide usar. As pessoas normalmente que vêm com esse discurso de que amor não é sentimento, são pessoas que não querem amar, querem ser burocráticas, querem fazer as coisas burocraticamente. Não, o amor é um sentimento e nós decidimos aplicá-lo nas nossas vidas. Porque a fé não opera sem o amor. Então, irmãos, nós estamos apenas começando o ano. Estamos apenas iniciando uma jornada de fé. Mas eu estimulo os irmãos que se agarrem nisso. Cheguem decididos a colocar a sua fé num outro nível, num outro patamar. Você já pode, desde já, começar a se alegrar, irmãos. Comece a pular de alegria, comemorar, já fale para os vizinhos, meu filho vai entrar para a faculdade, meu marido vai ser promovido, a doença vai sair, as coisas vão acontecer. Pode falar, o mundo diz não fale, mas a Bíblia fala para falar. Ah, não, mas e o olho gordo, Paulo, como é que fica? Que olho gordo, irmão? Não tem olho gordo, não tem arruda, não tem pimenteira. Nós somos crentes e tudo é possível para aquele que crê. Amém? Deu meu tempo. Muito obrigado, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus é bom. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Amém. Eu preciso fazer uma correção com toda a argumentação do nobre mestre, que ele ensinou corretamente, mas isso na matéria do rema. O amor é um fruto do Espírito. Embora você sinta o amor, mas ele é um fruto do Espírito, ou seja, ele já está em você. Então ele tem que atuar na sua vida, independente de você sentir ou deixar de sentir. É por isso que ele não é um sentimento. Amém? Na matéria fruto do Espírito ensina sobre isso. O amor, ele é um fruto do Espírito. Então, esteja você sentindo ou não esteja sentindo nada, você tem que amar. Porque você tem a natureza do amor, que é a natureza do seu Pai. Amém? Então, o amor, ele é incondicional. Entendido? Eu estou sabendo disso porque eu errei isso na minha prova e aí eu não erro mais. Mas está contrariando porque não teve. Amém? Foi pegadinha da professora, colocou, amor é sentimento? Aí eu coloquei, Aí eu errei na questão, mas pronto, não esqueço mais. Aí quando ele falou ali, eu lembrei, porque a gente pode confundir em razão da gente sentir o amor. E aí é a compaixão que a gente sente. Mas o amor, ele é o fruto do Espírito. Amém? Só essa pequena correção. E é muito bom ouvir as mesmas coisas, nós sermos edificados, sermos relembrados da palavra, da fé, e andarmos nessa verdade dessa palavra. Você foi abençoado? Amém. Eu também, graças a Deus. E é bom a gente saber, irmãos, que passarão aqui pessoas diferentes do seu modo de expressar, do seu modo de ministrar, mas é a palavra que é ungida do Senhor.